livre, já ganhou a eleição já foi. Enfim, bom, seja de que jeito tenha acontecido, mas enfim, já foi. Voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não é seu hábito falar sobre os primeiros dias de gestão. Mas que da primeira vez havia herdado o governo de um presidente democrata, que ele chamava de herança maldita a toda hora, referindo-se a Fernando Henrique Cardoso, né? Vamos conversar com a Luciana Verdolim, que tem mais informações. Luciana, vamos fazer um resumo dessa cerimônia dos 100 dias do governo Lula, os primeiros 100 dias? Bem-vinda novamente. Olha, Piotr, na verdade, as novidades, né, que o governo tinha prometido não foram anunciadas, não. O presidente ficou mais de uma hora fazendo uma exposição aos demais ministros aqui no Palácio do Planalto, só repassando o que já foi feito nesses últimos 3 meses. Se a gente levar em consideração que teve mais ou menos um mês de transição, são 4 meses que o atual governo já está a par de todos os problemas da administração federal e até agora afirma que não teve tempo de avançar nas questões consideradas importantes. Tinha a expectativa de anúncio do novo PAC, do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que vai mudar de nome. O governo apenas sinalizou quais áreas deverão ser prioritárias: transporte, transição energética, infraestrutura social, inclusão digital, infraestrutura urbana, água para todos, mas não houve qualquer tipo de anúncio. Muitas críticas à administração anterior, teve até o momento em que Lula disse que não dá para avançar muito porque ele estava refazendo as ações da administração federal. O que a gente viu nos últimos meses foi exatamente que programas foram relançados, alguns requentados, outros com nenhuma alteração significativa. Então, a expectativa aí da gente saber o que vai acontecer daqui para frente ainda não foi concretizada, não. Lula aproveitou para sair em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem sido muito criticado, até por conta dessa demora de se enviar o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal lá para o Congresso Nacional. O governo não conseguiu fechar ainda as novas regras, está tendo uma nova reunião aqui no Palácio do Planalto, e ele disse o seguinte: quem vai encaminhar o Congresso Nacional deverá ser a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai substituir Lula durante a viagem que ele inicia amanhã à China. Lula fez questão de minimizar também as críticas que estão vindo do mercado financeiro e de instituições internacionais e diz que não tem tempo para ficar se preocupando com críticas que são feitas ao governo dele. A gente tem a declaração do presidente Lula. Ninguém acredita num governo que levanta todo dia: o PIB não vai crescer, porque a economia não está muito boa, porque o FMI disse tal coisa, porque o Banco Mundial disse tal coisa, porque o mercado financeiro disse tal coisa. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça. Sobrou crítica novamente ao Banco Central. Lula voltou a reclamar das taxas de juros. Tem um embate aí bastante forte entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. E tem uma outra coisa que foi cancelada. Era o anúncio de uma medida provisória que pretendia, segundo o governo, reestruturar as regras para as PPPs, as parcerias públicos-privadas. Ia ser anunciado hoje, 14h, foi cancelado, ficou para depois da viagem de Lula. Muito obrigado, Luciana. O que seria exatamente o contrário do que eles fazem? Eles são o FMI, o Banco Mundial, os críticos internos do mercado financeiro, da oposição. Mas o que seria diferente? Política diferente, desmatamento está aumentando. Política de crescimento econômico não está acontecendo nada. Política de proteção ambiental das cidades, bom, retrocesso, isso a gente entendeu, retrocesso na lei do saneamento aprovada no Congresso Nacional democraticamente, aliás, um avanço que o país não via há décadas em relação a um tema que é muito sensível, que você enxerga saindo da janela da sua casa. Rio poluído, córrego poluído, e quando você também vai à praia, praia imprópria para banho. Você já viu essa
essa tela num país que tem uma costa gigantesca e maravilhosa como a nossa. Bom, o que seria exatamente diferente? Mas vamos lá, vamos pegar aqui o Boletim Focus, que é publicado toda segunda-feira, está aqui pelo Banco Central. Isso aqui é uma média que o mercado ouve, que o Banco Central ouve, de vários analistas, né? Mas vamos lá, vamos pegar só esses dois itens aqui. O IPCA, por exemplo, que é a previsão de inflação, voltou a subir agora para 5,98. 5,98. A inflação estava caindo. O Brasil foi um dos países que mais teve inflação caindo no ano passado, para você ter uma ideia. Com redução de cobrança de impostos, ou seja, de alíquotas em relação a impostos sobre combustíveis, e o país cresceu 2,9. Dá uma olhadinha na previsão de crescimento agora. Até subiu 0,01. Ponto percentual. Foi a 0,91. Essa é a previsão de crescimento para este ano agora, de 2023. Bom, o que é exatamente fazer diferente? Mas isso aqui são analistas de mercado, que o presidente acha que você tem que fazer exatamente o contrário. Sabe quem são essas pessoas? Essas pessoas são as que compram títulos de dívida do governo, quando o governo arrecada, gasta mais do que arrecada e daí tem que se financiar no mercado para pagar, obviamente, as dívidas que faz. Essa gente precisa confiar no governo para continuar comprando título. E, obviamente, quando o governo começa a fazer esse discurso que é completamente desconectado da realidade, que não tem planos concretos sobre o que fazer na economia, na política, seja de saneamento, na política, ou não, do saneamento a gente já sabe, é um retrocesso, né? Que o Congresso já prometeu rever, a gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho também. Mas o que o governo deixa de dizer o que pretende fazer, porque se omite no processo e demonstra claramente que não tinha ideias claras sobre, na hora que se assumisse o poder, o que fazer, reflete nisso tudo. Tem também de 2024 aí, Serginho, porque tem uma previsão também para o ano que vem. Vamos lá, a inflação 4,14 também subiu um pouquinho para o ano que vem, e dá uma olhada no PIB, 1,44, está muito abaixo dos 2,9% que o país cresceu no ano passado, apesar da guerra na Ucrânia e da pandemia. E a inflação foi de 5,8% no ano passado. Ou seja, quando você diz para o mercado que você quer fazer e você faz, e você está preocupado com contas públicas e também com o social, mas ao mesmo tempo, você consegue ter resultados. Agora a gente está vivendo aqui, na verdade, um retrocesso do ponto de vista econômico e com um governo que prometeu entregar o tal do arcabouço fiscal, porque fez uma crítica ao teto de gastos aprovado lá na gestão de Michel Temer, só que ainda não apresentou a ideia por completo. A gente imaginou que seria antes da viagem à China, seria depois da viagem à China, a primeira que o presidente Lula não foi, agora ele vai à China, veio a Semana Santa e ainda não chegou no Congresso Nacional.